Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma segunda-feira com você bem e informado. Eu sou o Eduardo. Eu sou a Silvia. E hoje é dia 13 de julho de 2026, segunda-feira, e vamos pra cima das principais notícias do dia ao longo dos próximos 15 minutos, Sil. Vamos lá, Du, começar a semana daquele jeito, começar com o podcast do The News. E bom, segunda-feira, a galera sabe que é dia de organizar tudo. Eu quero saber de quem tá nos escutando qual a prioridade da semana. A minha é fazer uma limpa no armário, Du, porque todo meio do ano eu separo as roupas que eu não uso mais pra doação. Legal, Sil. Exato. E aí essa missão que eu tenho de arrumar o meu armário costuma dar um trabalho, a gente sabe, né? E aí eu vou tomar um Nescafé Pro Energy de Chocotino, que são 15 gramas de proteína e 100 miligramas de cafeína, pra dar mais energia e foco pra eu organizar tudo e fazer isso numa rapidez que só o Nescafé pode me ajudar. Muito bom, galera. Tá aí a prioridade da Sil. Deixa aí embaixo nos comentários a prioridade de vocês. E antes da gente aprofundar nas notícias aqui, um recado muito rápido. Uma dica, na verdade. A gente, aqui no grupo do The News, né, a gente tem um podcast chamado Slogan, onde a gente conversa com pessoas do mercado publicitário, nomes super legais e tal. E saiu um episódio hoje, o nosso episódio mais recente, simplesmente com o CEO da Agência Galeria. A Agência Galeria, para você que não sabe, é uma agência que tem como clientes McDonald's, Itaú, Google, Natura. E o fundador da empresa e CEO veio aqui no nosso escritório para conversar com a Ju, que é a nossa host do Slogan, contou um pouco sobre como é que foi essa trajetória. Eu não vou dar muito spoiler, mas só para vocês terem uma noção, a galeria projeta faturar 2,8 bilhões de reais nesse ano de 2026. Então, para quem gosta desse universo e para quem gosta de entender os bastidores da construção, vai gostar muito, porque é um conteúdo extremamente legal. Vai estar aqui o link na descrição para vocês conferirem o Slogan, assim que terminar aqui o podcast do The News. Então agora sim, sem mais enrolação, Sil, vamos de cardápio pra galera. Bora lá, Du, muitas informações hoje. Para começar em mundo, a gente vai falar do Estreito de Hormuz, que voltou a ser o centro da disputa entre Estados Unidos e Irã. Brasil troca diesel russo pelo americano em meio à crise global. A polêmica envolvendo a startup da filha de Bill Gates. Depois de anos tentando, a Shein tá pronta para fazer o seu IPO. E para fechar, a festas das salas VIP está chegando ao fim? Estão aí as 5 pautas de hoje. Lá no final, além disso, a gente traz para vocês também a dose de sabedoria da semana, então uma frase para começar bem a semaninha. E agora a gente vai de palavrinha dos patrocinadores e na sequência a história de mundo. Du, sabia que 8 a cada 10 brasileiros buscam avaliações antes de fazer uma compra? Faz muito sentido isso, tá? Antes de você passar o cartão, né, confiar em qualquer empresa, a maioria das pessoas vai ali no Reclame Aqui, vasculhar tudo. Lê a avaliação ruim, vê como a empresa respondeu, se resolveu, só aí decide se confia mesmo. É uma forma que a gente tem de se proteger. E olha, a Remessa Online, a maior plataforma de câmbio e transferências do Brasil, não só sabe disso, ela te convida. São milhares de avaliações de gente real que já enviou ou recebeu pagamentos do exterior, teve dúvida no meio do caminho, precisou de alguém para explicar e foi atendida em português, pelo WhatsApp e com gente de verdade do outro lado. Selo RA1000 no Reclame Aqui e você pode usar o cupom DNews15 em remessaonline.com.br e profissionalizar o seu câmbio. Na tarde de ontem, o Irã lançou diversos mísseis e drones contra bases dos Estados Unidos em 6 países do Golfo. O ataque aconteceu horas depois de Washington bombardear 140 alvos em território iraniano. Essa foi a resposta mais ampla do país desde o início da guerra. Relembrando aqui como é que aconteceu essa história, os países retomaram as ofensivas depois do Irã atacar um navio no Estreito de Hormuz, na semana passada. O país árabe vinha atacando embarcações que usam a rota alternativa de Omã, fora de seus controles. Agora, a trégua de 60 dias que foi firmada lá em junho está praticamente rompida e o Estreito de Hormuz voltou a ser declarado fechado pelo Irã. O tráfego de navios pela via, que chegava a mais de 130 embarcações por dia antes desse conflito todo, caiu para apenas 22 navios na última semana. Os Estados Unidos insistem que o estreito segue aberto por uma rota alternativa nas águas de Omã, protegida por forças americanas. Acontece
que é exatamente esse o corredor que o Irã está atacando. O Comando Central dos Estados Unidos ainda afirmou que o Irã não controla o estreito. E aí, beleza, né? Os dois lados dizem coisas diferentes sobre essa situação toda, né? Irã e Estados Unidos, vamos trazer a visão de cada lado aqui. O porta-voz do parlamento iraniano, que é o Mohammad Bagher Ghalibaf, publicou que a era dos acordos acabou. E ele disse que o país vai cobrar o cumprimento dos termos negociados no acordo. E aí, o presidente Donald Trump disse à imprensa que os Estados Unidos bombardearam pesado e afirmou que o país havia aceitado um acordo perfeito para nós, mas eles abriram mão de tudo. E aí, claro, que essa situação toda afeta diretamente o preço do petróleo. O Brent ultrapassou os $76 o barril nessa semana, um patamar cerca de 5% acima do nível registrado antes da guerra. Ainda assim, ele segue longe do pico de quase $120 que chegou a atingir em março desse ano. Agora, pessoal, vamos para a matéria de Brasil. O Brasil, que desde 2023 é o segundo maior comprador do petróleo russo, está migrando as suas importações para o combustível dos Estados Unidos. Esse movimento aconteceu desde que a Rússia anunciou a suspensão de suas exportações de diesel por conta de ataques ucranianos às suas refinarias. Então o Brasil foi lá e trocou de fornecedor da Rússia para os Estados Unidos. Bom, a relevância aqui é que hoje o Brasil importa cerca de 30% do diesel que consome. Só em maio desse ano, a Rússia respondeu por 75% dessas importações. Com isso sendo afetado, quem sente é o agronegócio, que tem alta demanda nesse período de colheita. Na prática, esse movimento era articulado antes mesmo do anúncio oficial. A guerra no Oriente Médio elevou muito a demanda global pelo combustível, enquanto a produção recorde nos Estados Unidos tornou o diesel americano mais competitivo. Então o país está ofertando mais diesel também. Existe esse outro fator. Bom, para se ter uma ideia da mudança, a participação da Rússia nas importações brasileiras de diesel caiu de 64% em junho para 17% em julho. No mesmo período, a fatia dos Estados Unidos saltou de 36% para 78%. Então aí você vê o reflexo de estar mais competitivo. Mas essa é uma mudança que não afeta apenas o Brasil. A redução da oferta russa fez os preços globais do diesel dispararem, atingindo os maiores níveis dos últimos anos. Ao mesmo tempo, a Rússia também viu sua produção de derivados encolher. No último mês, a produção caiu 25%, enquanto as exportações de petróleo recuaram 15%. E aí você pode se perguntar, alguém vai fazer alguma coisa a respeito disso? O que os órgãos competentes estão pensando? E tá aqui a resposta, ó. O Conselho Nacional de Política Energética vai se reunir amanhã para discutir uma forma de reduzir a dependência brasileira dos combustíveis importados, né? Conseguir dar conta internamente. A proposta é elevar de 30% para 32% a mistura de etanol na gasolina. E aí, como vai estar mais misturado, vai precisar comprar menos da matéria-prima. Vamos para a terceira matéria do episódio. A entrada da filha de Bill Gates no mundo da tecnologia está dando o que falar. A Phoebe Gates, que tem 23 anos, está no meio de uma polêmica. E é isso que a gente vai explicar nessa matéria, né, Sil? Vamos lá, pessoal. A Phoebe Gates fundou uma empresa chamada FIA. A empresa basicamente faz o seguinte, é uma inteligência artificial de compras que se integra a navegadores. Então você vai abrir a interface da FIA e esse site vai comparar preços e encontrar ofertas em dezenas de sites de varejo e revenda para você encontrar o melhor preço nas peças de roupa. É basicamente um Skyscanner da moda, né, Sil? Exatamente, só que a startup foi parar nas manchetes depois de ser flagrada inflando artificialmente seus números e reivindicando crédito por vendas online que nunca aconteceram. O esquema que a Phoebe estava utilizando envolve uma prática proibida no mercado, conhecida como cookie stuffing. Então não é nada novo. A técnica funcionava basicamente como um clique fantasma. Quando você ia finalizar uma compra no celular, a extensão abria uma aba em segundo plano que logo sumia. E aí essa aba colocava o link da FIA, como se ela tivesse te levado até a loja, né? Feito você chegar no checkout. Então a startup roubava os créditos de outros sites e ganhava uma comissão, né, de grandes lojas como Walmart, Nike, Zara, por vendas que aconteceriam de qualquer jeito. Então a FIA não fez a pessoa chegar na tela para comprar, mas ganha o crédito
crédito por isso. Após ser notificada pelas investigações, a empresa reconheceu que tinha um problema técnico em seu código-fonte, que operava de forma silenciosa desde dezembro do ano passado, e afirmou que a falha já foi corrigida. Mesmo com esse escândalo e o assunto tendo virado pauta no mundo todo, né, em tudo que é portal, não parece preocupar muito o pessoal da empresa, não. O aplicativo já foi baixado mais de 1 milhão de vezes e captou 44 milhões de dólares de grandes fundos de VC. E hoje está num valuation aí de 185 milhões de dólares. Assim fechamos a terceira história do episódio e bora pra próxima. Depois de tentar abrir o seu capital nas bolsas de Nova York e de Londres, a Shein, a varejista chinesa, finalmente recebeu a aprovação que faltava e em breve você vai estar podendo comprar ações da empresa. O órgão regulador da China aprovou o plano da gigante do fast fashion para realizar o seu IPO na Bolsa de Hong Kong. Esse pedido de abertura de capital estava travado desde julho do ano passado, aguardando a aprovação de Pequim. Agora, com o aval regulatório, os preparativos avançam para que a estreia na bolsa aconteça entre setembro e outubro. O caminho até aqui, no entanto, custou caro. Nos Estados Unidos, os planos da Shein foram barrados pela forte posição contrária às suas práticas trabalhistas, enquanto em Londres, a falta de apoio do governo chinês travou o processo. Para resolver o problema com a China, a Shein teve que deixar de lado o discurso de que era uma empresa global de Singapura e prometer novos investimentos nas fábricas de seu país. Essas burocracias e a concorrência da rival Temu acabaram custando caro para a empresa, que em 2022 chegou a valer 100 bilhões de dólares. Mas, para o IPO sair do papel, a Shein aceitou fixar seu valuation por metade disso, algo entre 40 e 50 bilhões. Mesmo valendo menos e enfrentando taxas mais altas no Ocidente, a China ainda é uma máquina de fazer dinheiro. A empresa pretende vender mais de 340 milhões de ações e levantar 2 bilhões de dólares com esse IPO. Agora vamos para a última matéria do episódio. Depois de anos distribuindo cartões premium com benefícios aos clientes, os bancos brasileiros entraram numa fase inversa. Agora, eles estão reajustando anuidades e endurecendo as regras de acesso às salas VIP. Só nesse ano, mais de 6 bancos já reajustaram os preços das categorias, com aumentos no valor das anuidades entre 30% e 186%, dependendo do cartão. Ou seja, deixando mais difícil para você ter um cartão Black e poder acessar a área VIP. Bom, vamos explicar um pouquinho aqui. Por mais de uma década, os cartões premium foram uma das principais ferramentas para atrair clientes de alta renda. Em troca de fidelidade, os bancos ofereciam benefícios como o acúmulo de pontos e acesso ilimitado às salas VIP dos aeroportos. A estratégia funcionou tão bem que o aeroporto de Guarulhos passou de 12 salas VIPs em 2019 para 25 em 2024, mais que dobrou a quantidade de espaços VIPs e mesmo assim, a demanda cresceu mais rápido do que a oferta. Qual o motivo por trás, então, desse crescimento? O principal fator é o aumento do uso de cartão de crédito. Só no primeiro trimestre de 2026, o Brasil registrou 11,7 bilhões de transações com cartões, uma alta de 3% em comparação a 2025, puxada justamente pelo crédito. Agora, ao aumentar a anuidade e subir a meta de gasto mínimo para isenção, os bancos fazem duas coisas de uma vez. Primeiro, eles cobram mais de quem usa pouco o cartão. E segundo, eles afastam as pessoas que mantinham o cartão só para acumular benefício, né? Os famosos cartões de gaveta que a pessoa não usava ali no dia a dia para fazer compra, mas tinha o cartão para acessar uma área VIP. Bom, todos os bancos que realizaram os reajustes citaram em notas a necessidade de preservar a qualidade de suas modalidades ou a sustentabilidade no longo prazo. Assim fechamos a última história do episódio desse dia 13 de julho. Agora nós vamos rapidinho para a palavrinha dos patrocinadores e depois nós temos o Minuto de Copa entrando na última semana de Copa do Mundo e depois a frase do dia, a dose de sabedoria para você começar a semana daquele jeito.
Du, sabe o que eu vou fazer no fim desse mês? Não sei, diga. Eu tenho uma viagem programada com a minha família para Campos do Jordão. Eu tô super animada. Olha só, bonito o Campos do Jordão, tá? Eu gosto, só que é frio, né? Você tá preparada? Lá costuma ser muito frio mesmo. Claro que já. Eu já coloquei na minha mala algumas peças novas da Insider que eu comprei na promoção de inverno. E posso te falar, a minha favorita foi o casaco Wingsuit. Ele é básico, quentinho por conta do tecido tecnológico e ainda dá para montar vários looks, o que ajuda a economizar espaço na mala. Bom, eu tô com uma viagem marcada para esse segundo semestre também. Vou dar uma passadinha no site deles. Ó, eu sou suspeita pra falar, Du, mas vale muito a pena, ainda mais usando o nosso cupom PODNEWS, que é tudo junto. É só entrar no site, combinar o cupom com os que já estão disponíveis por lá e garantir um descontaço. A FIFA conseguiu o que ela queria. Não, eu não tô sendo sensacionalista, tá? Óbvio que eu tô brincando, mas não deixa de ser uma verdade. No sábado, a gente teve a definição da outra semifinal da Copa do Mundo, que já tinha França e Espanha de um lado, agora terá Argentina e Inglaterra do outro. E por que eu tô dizendo que a FIFA conseguiu o que ela queria? Por um simples motivo. Antes do sorteio da fase de grupos para a Copa do Mundo de 2026, a FIFA criou uma regra onde as 4 primeiras seleções do ranking da entidade só poderiam se enfrentar em uma eventual semifinal. Tudo isso para quê? Para criar esse clima de grandes jogos nos momentos decisivos. Bom, dá para dizer que o Infantino conseguiu o que ele queria, mas é claro, conseguiu com muita polêmica e muita reclamação da arbitragem até aqui. No jogo entre Noruega e Inglaterra, os noruegueses começaram abrindo o placar com um golaço, mas a Inglaterra virou o jogo com Jude Bellingham marcando 2 gols, sendo o da virada na prorrogação para garantir a Inglaterra de volta à semifinal e mantendo viva a chance de conquistar a Copa do Mundo de novo depois de 60 anos. A polêmica desse jogo, provavelmente você já deve ter visto ou no sábado ou no domingo, foi por conta do primeiro gol da Inglaterra, que os noruegueses reclamam que a bola teria batido no cabo da câmera suspensa sobre o gramado, aquela câmera geral, a câmera mais alta do estádio, que você consegue ver os lances de uma forma mais ampliada. A FIFA, segundo aquele eletrocardiograma que a gente já comentou aqui no episódio anterior, que deu muita polêmica no jogo Portugal e Croácia, disse que a tecnologia não detectou qualquer desvio que pudesse alterar a trajetória da bola, mas a polêmica existe. Os noruegueses reclamaram, a transmissão da Fox Sports dos Estados Unidos na hora disse ter visto o toque e a tecnologia usada pela BBC inglesa também constatou o toque. Bom, fato é que o gol foi validado, a Inglaterra na semifinal. Já o outro jogo entre Argentina e Suíça, mais uma vez aquele roteiro dramático que a gente já está acostumado a acompanhar no Mundial. A Argentina começou vencendo logo no início com assistência de Messi pro gol de McAllister, mas a Argentina parou de jogar. A Argentina, é bem verdade, não vem fazendo uma boa Copa do Mundo. Vem vencendo aos trancos e barrancos. Pegou um grupo fácil, depois quase caiu para Cabo Verde, depois venceu uma virada histórica, mas com muita dificuldade o Egito, e aí dessa vez precisou também vencer com muito sufoco a Suíça, vencendo na prorrogação, vitória por 3-1. A Suíça empatou o jogo porque a Argentina não jogava, começou a ver que tinha a possibilidade, empatou o jogo, mas 3 minutos depois vem um lance decisivo. O atacante Embolou, que já tinha cartão amarelo, simulou uma falta, o VAR chamou, ele tomou o outro cartão e foi expulso. Aí com um a mais a Argentina foi lá, pressionou e conseguiu achar um golaço com o Julián Álvares já na parte final da prorrogação, e aí minutos depois Lautaro Martínez fechou a conta. 3-1, lance polêmico do Embolou, fora os outros que eu nem vou entrar aqui no detalhe, lances que muita gente tem reclamado de cartões que não foram dados para jogadores da Argentina. Bom, fato é que na quarta-feira, às 4 horas da tarde, teremos Inglaterra e Argentina, uma das maiores rivalidades da história do futebol. Não tanto pelo lado dos ingleses, mas principalmente pelo lado dos argentinos, em toda a questão da Guerra das Malvinas. E, querendo ou não, 40 anos depois, teremos a reedição de um dos maiores jogos, uma das partidas mais icônicas da Copa do Mundo e também, é claro, do futebol, aquela vitória
vitória da Argentina por 2-1 para cima da Inglaterra, nas quartas de final de 1986. O primeiro gol, La Mano de Dios, gol do Maradona colocando a mão na bola, e o segundo gol da Argentina, o gol que deu a vitória para a Argentina para cima dos ingleses, um dos gols mais bonitos da história, onde o Maradona sai do meio do campo, driblando todo mundo e marca no final. Toda a rivalidade, toda essa questão das Malvinas e mais detalhes sobre a partida de agora eu vou deixar para te contar na quarta-feira. O fato é que amanhã e depois de amanhã viveremos, sem dúvida, um dos melhores momentos da história do futebol. Fato é que amanhã, Espanha contra a França, Lamine Yamal contra Kylian Mbappé, Olise, Dembélé e por aí vai, todos os craques da França. Quarta-feira, Lionel Messi e seus comandados contra Jude Bellingham e Harry Kane. Vai ser duas das melhores semifinais da história. E é claro, para fechar o episódio de hoje, eu quero saber o seu palpite. Quem você acha que vai ganhar a Copa do Mundo e para quem vai a sua torcida nessas semifinais? Beleza, Zambo, mais uma vez por aqui, obrigado pelos comentários. Vamos, que ainda tem uma semaninha de Copa aí. Bom, já que a gente tá falando de Copa, são os últimos dias pra fazer os seus palpites lá no Copitas. Então, aí 2 semifinais pra você palpitar lá no Copitas, no aplicativo do The News. Lembrando que os palpites do mata-mata valem mais pontos. Então, se você não tá muito lá em cima no ranking, ainda dá pra buscar uma recuperação Dá pra buscar. rápida aí com os próximos jogos. São pouquinhos, mas ainda dá. Então, corre lá pro aplicativo do The News pra fazer os seus palpites. 2 semifinais pela frente e depois a grande final do torneio. E você pode deixar seus palpites lá. Muito bom. Agora, galera, pra fechar, tem a dose de sabedoria, né? E a Sil viu antes do episódio começar que hoje é o dia do rock, não é isso, Sil? Exatamente. 13 de julho. Dia 13 de julho. Dia do rock, é isso aí. Dia do rock. Dia Mundial do Rock é celebrado no Brasil no dia 13 de julho. E aí a gente escolheu uma frase de ninguém mais, ninguém menos, que Elvis Presley. E nós selecionamos a seguinte frase dele aqui, ó. Ninguém melhor para representar o rock, né? Ele dizia o seguinte, uma das grandes frases do Elvis: julgar um homem por seu ponto mais fraco ou dívida é como julgar o poder do oceano por apenas uma onda. Julgar um homem por seu ponto mais fraco. Muito legal. Muito boa frase. Um ângulo interessante aí de enxergar a vida. Tem nem muito o que falar. Deixo essa para vocês pensarem por aí. E agora a gente finaliza, Sil. Vamos para mais um dia. Muito bem, uma ótima dose de reflexão para essa segunda-feira. Então, aos roqueiros de plantão que estão nos escutando, feliz dia do rock para você que comemora. Muito obrigada. Já começa o dia com rockzão aí no fone. Perfeito. Para começar daquele jeito. E muito obrigada pela sua companhia no episódio de hoje. Amanhã nós estamos de volta, dia 14, 6 e 6 da manhã. E você já sabe, deixe seu comentário, compartilha e nos vemos amanhã. É isso. Compartilha mesmo, hein? Manda pra galera que tem que começar o dia bem informado com você. E falou! Esse programa foi produzido por TNS.